Olá, boa noite. Estamos aqui para uma live do Centro de Estudos Seminários de Psicopedagogia. Estamos aguardando a doutora Suzana Crispo, né, que vai falar sobre ganhos e perdas na pandemia. Estamos esperando a doutora chegar. Isso aí, mais um pouquinho, que ela está chegando. Isso, Suzana. Bem-vinda, Suzana. Estamos te aguardando aqui. Isso, Suzana. Estamos aqui te aguardando. Pronto, Suzana. Estamos aguardando você conversar conosco. Isso aí, Suzana. Muito bom. Estamos te aguardando. Ao vivo. Estamos te aguardando, Suzana. Boa noite. Então, quero apresentar a doutora Suzana Crispo. Ela é nossa colaboradora no Centro de Estudos Seminários de Psicopedagogia. Já trabalhou conosco em seminários para falar sobre a parte da subjetividade e também falar um pouco sobre a questão do TDAH, da atenção do ponto de vista dinâmico, né? A Suzana é psiquiatra, médica psiquiatra e psicanalista de crianças e adolescentes e é membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, né? Então, convidamos a Suzana para que justamente ela possa conversar conosco não só das perdas, mas dos ganhos nesse momento de pandemia que todos aqui estamos lidando com essa experiência, com esse desafio. Então, a Suzana, que vem atendendo crianças e adolescentes, o que ela tem para nos contar sobre essa experiência na pandemia. Então, boa noite a todos, com prazer aqui, a Suzana vai, então, compartilhar conosco o que ela está observando na clínica e o que ela pode contribuir nessa questão desse desafio que todos estamos vivendo nesse momento. Então, queria dizer boa noite a Edith, boa noite a todos. Agradecer muito a Edith de participar dessa live do Seminário de Psicopedagogia. Já tivemos juntas em outros momentos. Agora estamos aqui nessa live, nessa experiência inédita aqui para todos nós, né? E justamente, né, esse momento da reflexão da pandemia traz uma reflexão importante sobre os ganhos e perdas. Nós resolvemos, então, focar a saúde mental das crianças, dos adolescentes, que nesse momento estão muito impactados com essa mudança de vida, essa mudança radical, né? Enquanto esse período prolongado está se estendendo mais do que pensávamos, a gente tem que se ater à saúde mental dessas crianças. Então, nós conversamos muito, e eu e a Edith, para podermos refletir sobre esse tema, e uma das coisas importantes realmente é a escola, né? A escola entrou dentro da casa. A escola agora faz parte da família, ela saiu do local dela de costume, né? E foi para dentro de casa. Essa mudança é uma mudança muito radical na vida dos jovens e das crianças pequenas também. E isso colocou uma questão paradigmática. O que é a educação? A educação ela é feita num estabelecimento, e esse estabelecimento agora tornou-se parte de um outro grupo. Então isso acarreta uma série de consequências que a gente tem notado bastante na clínica e a gente tem refletido muito a respeito disso. Porque o hábito de ir e voltar da escola
faz parte de um dos rituais da vida, como o nosso hábito de ir trabalhar. Apesar da modernidade, de já ter muitas pessoas que fazem home office, penso que essa ida e volta, ela quebra um estado, um momento. É um momento onde a criança volta a pé, ou volta de condução, ou os pais, ou os avós, e você tem uma quebra nesse ritmo. Agora, a criança sai de um quarto e vai para outro quarto. E aí não tem muitas mudanças, não tem muitas modificações de tempo, de espaço. Por isso, a questão do tempo tomou uma outra dimensão, né? A gente, passando muitas horas dentro de casa, a gente passa a ter uma vivência muito diferente do tempo. Todos nós, os adultos, as crianças e os jovens, eles estão, nós todos estamos, como é que vamos dizer, estamos atingidos por essa situação do tempo. Como a dimensão do tempo é dada pelo ritmo da vida, o ser humano faz o ritmo da vida ao longo do tempo, desde que nasce, nos primeiros cuidados. Então, essa mudança de tempo, essa mudança na vivência do tempo, né? Porque o tempo corre para todo mundo igual, né? É uma questão que afeta o nosso funcionamento mental, o nosso psiquismo, as nossas vivências. A vivência do tempo traz consequências para nós, seres humanos. Em relação às crianças pequenas, a gente nota que tem pequenos sintomas podem aparecer. Uma dificuldade alimentar, uma alteração no sono, um distanciamento de conversar com a família. E eu penso que o psicólogo, o psicopedagogo, o educador, o professor, todo mundo deve estar atento para esses pequenos movimentos da criança, essas pequenas alterações das crianças que são início de pequenos sintomas que podem tornar-se em transtornos. Bom, como que nós vamos fazer para lidar com essas questões dos transtornos que podem aparecer? Além disso, tem uma outra questão, que o confinamento, ele exacerbou o cuidado dos pais com os filhos, aproximou as famílias. Mesmo se as famílias não estavam tão próximas, tiveram que conviver. Foi benéfico para muitas famílias, mas para outras talvez não tenha sido. Porém, mesmo na adversidade das famílias, eu penso que a gente deve pensar que o vínculo familiar é muito importante. A conversa, o diálogo dentro da família vai ajudar as crianças e os adolescentes a passarem por essa fase. Os adolescentes, eles são diferentes das crianças pequenas, eles ficam mais tempo no quarto, eles se recusam a falar com os pais, eles têm um fechamento maior de interrelacionamento na família. Isso também chama atenção. Então, essas pequenas alterações chamam a atenção da família, mas a família vai poder detectar isso melhor quando ela estiver aberto um diálogo, uma proximidade, uma questão do vínculo entre pais e filhos. A gente sabe que os pais estão sobrecarregados, né, com essa divisão de tarefas, porque antes as crianças estavam terceirizadas um pouco. A vida diária é muito corrida, então as crianças vão para a escola com as babás ou com a condução, os avós pegam, os pais pegam e levam e deixam em casa e saem correndo. E nesse momento não. Houve uma alteração muito grande no hábito, então existe uma escuta nossa dos familiares que agora estão se sentindo muito sobrecarregados com o cuidado dos filhos. Tem uma situação clínica, uma situação vivida de uma família que estava muito preocupada com um adolescente que estava dentro do quarto. E aí nós conversamos, esse adolescente já estava medicado, e os pais muito preocupados se teriam que aumentar a medicação. Depois de uma série de encontros nossos, que foram online mesmo, né, com teleconsultas, nós percebemos, eu e a família, e mesmo esse menino,
que nós estávamos podendo trabalhar a relação da família. Isso foi muito bom. Nós descobrimos que ele gostava de pintar, ele começou a fazer telas muito bonitas, mostrou para todo mundo, né? Mostrou para nós todos. E aí ele passou a ter outros interesses paralelos à escola, e isso melhorou o rendimento e o interesse dele da escola, e ele passou a conversar mais com a família. Nesse momento, a gente não precisou mexer em medicação, porque uma das preocupações, eu acho que para todos nós, é essa questão de hipermedicar as crianças na pandemia. Então, eu acredito que as relações familiares sendo trabalhadas, a gente minimiza a medicalização, e não, porque tem as questões dos sintomas que as crianças já tinham antes da pandemia, as questões dos sintomas que ninguém apresentava quadro nenhum e passaram a apresentar transtornos e sintomas transitórios por causa desse momento que nós estamos vivendo, e também uma acentuação de problemas já vividos anteriormente. E isso a gente tem que detectar, né? E saber lidar e manejar para que não sobrecarreguemos e também não escapemos para hipermedicar as pessoas, não é? Então, esse é um ponto importante. Então, como lidar com os ganhos e perdas? Eu não quero falar muito nas perdas, né? Porque as perdas estão aí, e nós estamos sabendo, e a mídia está muito na perda, mas tem dificuldades, vamos pensar assim. Além das dificuldades, tem os ganhos. Então, se a gente pensar que essa família está vivendo mais intensamente juntas, estão tendo novas oportunidades, estão podendo criar espaços entre eles de leitura, de convivência, de exercícios físicos. Então, é um movimento também que pode ser utilizado pela família, não só pela sobrecarga, mas também pelo ganho da convivência e tirar disso frutos de até conhecer melhor as suas crianças. Eu estou pensando, Suzana, também em psicopedagogia, que os pais descobriram habilidades, né? E essa criança começou a fazer um jogo chamado Rumo Cube com os pais, onde eles perceberam nessa pandemia, né, que ela tinha uma fluência para jogar, né, que antes eles não percebiam. Então, acho que também é um momento de descobertas na família. As pessoas estão juntas, né? Então, o desafio de estar juntos, como você contou do seu paciente que começou a pintar e começou a ser reconhecido pela pintura, como essa garota também foi reconhecida pela sua habilidade de poder ter flexibilidade nesse jogo que exige bastante flexibilidade. Então, eu acho que nós temos que pensar também nos ganhos na família, nesse desafio de estar junto, que é um desafio mesmo e é um paradoxo. Estar junto pode ser bom, pode não ser bom, e pode ser bom e não tão bom ao mesmo tempo, né? Então, eu preciso poder aproveitar e ver que ganhos que as pessoas estão tendo nessa convivência, aprender a conviver, né? Eu acho que você está colocando que essas crianças eram muito terceirizadas, agora eles têm que aprender a conviver. Tanto os pais, né, vai lidar com a questão da espera, do ritmo, da paciência, são coisas que vão aparecer na evidência dessa convivência, né? Isso é interessante, porque além de surgirem situações muito interessantes que as crianças mostram para os pais, e os pais redescobrem algumas qualidades dos filhos ou alguns interesses e vocações maiores, eu também tive alguma experiência pessoal e também escutei na Sociedade Brasileira de Psicanálise algumas palestras, onde alguns pacientes também passaram a ter uma maior condição de expressar situações emocionais que antes não expressavam numa situação no consultório, dentro de uma sala. E até tenho o depoimento de uma pessoa que é adulta, que disse, olha, eu estou achando ótimo esses nossos encontros online, eu estou mais espontânea e eu realmente conheci um lado mais criativo dessa pessoa que trabalha com trabalhos manuais, não é? Que me mostrou e que acabou até me passando fotografias. Situações inusitadas que não acontecem muitas vezes no consultório. Agora,
eu estava refletindo também como que os pais podem auxiliar os filhos nesse ritmo da escola. Porque a escola, dentro de casa, ela precisa ter algum intervalo, porque as pessoas emendam umas atividades nas outras. Isso é muito abusivo, isso sobrecarrega demais o nosso psiquismo, a mente, a cognição. Então, eu tive que propor para uma família que tinha que ter a hora do lanche, que tinha que programar uma saída para a varanda, ou uma saída, se uma pessoa tinha um quintal, ir no quintal, sair, dar uma corrida, tomar um pouco de ar, porque senão você fica dominado pela tecnologia. E dosar a tecnologia vai ser uma arte agora. Eu estava recordando, né, Edith, que a gente antigamente não estava deixando as crianças, antigamente, que eu digo há 15 anos atrás, 20, as crianças não podiam mexer muito na internet, não podiam nem fazer pesquisa na escola, na internet. E a partir de um certo tempo, a gente começou a mudar um pouco e ressignificar o uso da internet. E agora nós estamos imersos na internet, nós estamos sobrevivendo com a internet. Mas isso precisa ser dosado, né, não sei a opinião da Edith, do psiquismo das crianças. E os pais, eu acho que são importantes, ou se tiverem outros adultos cuidadores na casa, pelo seguinte, porque eu tenho também uma experiência de crianças que, como estão no celular, no iPad, elas se cansam da aula e migram rapidamente para os jogos. E aí fica uma indisciplina e uma situação muito difícil. Então, uma situação de ganho é, nesse diálogo familiar, chegar-se a acordos de horários, né? Tanto tempo para a escola, tanto tempo para lazer, tanto tempo para poder conversar e socializar com os amigos, que também é um outro leque que a gente precisa enfocar, né, Edith? A questão da escola e da socialização, né? Porque a escola ela não traz só o conteúdo, ela traz também a socialização para as crianças e principalmente para os adolescentes. Então, eu tenho escutado nos grupos de estudos aqui, pessoas que estão, professoras que trabalham no ensino médio e que elas têm ferramentas de trabalho em grupo. É online, mas as crianças estão, os jovens estão trabalhando online em grupos, e até no sábado, né? Ela tinha uma reunião conosco, no nosso grupo de estudos, e, ao mesmo tempo, os seus alunos estavam trabalhando online, também no sábado. Então, há a possibilidade, quer dizer, a escola também está aprendendo a usar novas ferramentas e fazer dessa experiência online algo criativo. Eu acho que também trouxe para nós o desafio de poder encontrar saídas diferentes, né? Eu acho que, para mim, os ganhos, eu estou falando pessoalmente, como eu tive que, a partir de março, começar a aprender a lidar, né, com a tecnologia, o que para os meninos a tecnologia é algo que para eles é uma coisa muito familiar e muito fácil, para a minha geração ainda é um desafio, né? Mas eu vejo que é um desafio, digamos, benéfico, veio para o bem, né? Agora, como é que a gente pode lidar com essa tecnologia de modo a acrescentar mais, de ser criativo, de sair da experiência apenas lúdica e trazer, além do lúdico, trazer algo como ferramenta que vá contribuir para o crescimento intelectual, que possa contribuir para um pensamento crítico, para que possa contribuir para adensar o pensamento, no sentido de aprofundar as construções teóricas, né, que as crianças têm que lidar. Não, elas também, acho que um outro ganho, no sentido de que a criança tem que aprender a ter uma autonomia, né? Porque, de um lado, no início, houve bastante dependência da família, e acho que à medida que as coisas estão caminhando, as crianças estão começando a lidar melhor. É um aprendizado para crianças, para adultos, para todos nós, né? Para o mundo todo, acho que trouxe ganhos também, né? Acho que o desafio de lidar com algo que é muito diferente trouxe ganhos, né? Agora, tem, digamos, a questão afetiva emocional, de não poder estar ao vivo, presencialmente, com os amigos, com os colegas, é algo complicado, né? Eu acho Complexo, que, digamos. eu acho Lidar que com esse isso.
esse tema eu acho interessante, até foi abordado pelo secretário da Saúde, não, da Saúde não, da Educação, né, no jornal ontem do Estado, que é como é o nome dele? Rocieli, né? E que ele fala o seguinte, que as crianças, os adolescentes estão com saudades da escola, né? E isso traz uma tristeza, uma irritação, a questão que a escola é socioeducacional, ela não é só conteúdo. Então, essa sensação que a criança está tendo pode até levar para um quadro mais grave. Conheço uma família que tem um jovem que ficou um púber que está muito deprimido, foi ficando deprimido pela falta da sociabilidade, porque a escola também ela traz valores, ela tem pessoas que trazem novos modelos nessa fase de adaptação do adolescente. Agora, como lidar isso dentro de casa? O diálogo entre os pais e os filhos vão poder amenizar essa dor, porque verbalizando para os pais a saudade, a angústia, o confinamento, a possibilidade de dividir com os pais isso é importante, porque os pais vão se acalmar, os filhos também vão se acalmar. É como diz o psicanalista inglês, né, que tem um termo que chama holding. A família vai dar uma sustentação para aquele indivíduo que está num sofrimento diferente do que podia se imaginar, que é a restrição da sociabilidade. Porque o conteúdo ele pode ir na tecnologia, mas a sociabilidade nos dá a impressão que está até mais sofrida nesse momento. E essa questão também do jovem poder, ou a própria criança, poder verbalizar os medos do coronavírus. O que essa doença causa, até onde que estamos nos cuidando, estamos dentro de casa. Houve famílias que tiveram perdas, isso poder ser dividido e falado. Se você tem o canal da conversa, você diminui os estressores desencadeantes dos transtornos emocionais mais graves. A gente confia muito que o diálogo, então, mantém e diminui essa possibilidade das doenças ficarem um pouco mais exacerbadas. Tem uma menina que eu conheço há muitos anos que tem um transtorno do desenvolvimento, ela teve uma fantasia tão grande em relação ao coronavírus que ela não se aproximava nem do computador, nem do celular, do iPad, se recusava, ficava na porta assim, da onde tinha os dispositivos e não participava. Ia ter uma festa na escola e a partir da gente poder conversar, poder trabalhar, falar, ela acabou perdendo muito esse medo e podendo se aproximar, então, dos amigos e ficou muito contente de poder, no Zoom da escola, ver que tinham as crianças, que ela não estava tão sozinha. Porque essa sensação da solidão, ela está sendo aplacada pela convivência online, não é? Então, isso, nós temos que pensar que as perdas seriam também o desencadear de muitas patologias. Os ganhos é como vamos prevenir essas patologias, quais são as nossas ferramentas, como disse a Edith, que vai permitir que nós possamos estar próximos das crianças e dos adolescentes, ou de nós mesmos, né, que estamos também sofrendo com essa situação que não é nada fácil de lidar para o ser humano, que somos seres saudáveis, e, no entanto, nós estamos enfrentando a modernidade, a pós-modernidade, com ferramentas, além das ferramentas pós-modernas, com hábitos antigos, muito em casa até o início do século passado. Tudo fora de casa eu acho que é uma situação de 40 anos para cá. Né? Até estava discutindo isso com a Edith outro dia, né? Que esse momento, né? Agora a comida chega em casa, as roupas chegam em casa, tudo pela internet. Mas se a gente for pensar que 80, 60 anos atrás, tinha o leiteiro que deixava o leite, vinha uma senhora que vendia as colchas da ilhadeira, as pessoas vinham em casa e vendiam as coisas. Então a gente está voltando um pouco para essa situação e ao mesmo tempo de uma maneira mais moderna, porque temos a internet, né?
Eu acho que também, Suzana, começam a ser ressignificadas ou começam a dar um valor para aquilo que é possível fazer junto, né? Então, adolescentes que começam a cozinhar em casa junto com os pais, né? E começam a mostrar o que estão fazendo, né? Então, fazendo coisas diferentes, os adultos fazendo coisas diferentes, os adolescentes e as crianças também. E eu acho que é uma oportunidade de poder ver filmes e conversar, de poder jogar juntos, né? Então, acho que o lúdico entra também, né? Como um componente, não vou Isso, dizer terapêutico, mas saudável. Eu acredito que nesse momento de isolamento é preciso encontrar criativamente, né, experiências que possam aliviar esse isolamento, né? Esse afastamento, porque as pessoas não estão isoladas, elas estão, de alguma forma, conectadas pela internet, né? Ou dentro de casa estão mais juntos. Né? Então, não é bem um isolamento, mas é um isolamento físico em algumas circunstâncias, mas é possível, criativamente, encontrar e fortalecer os laços dentro da família e mesmo sociais. Eu vejo que adultos, muitas vezes, combinam com seus amigos de fazer um clube de cinema e discutir, né? E mesmo os meninos fazem jogos online, né, com uhum. amigos. Né? Então, existem formas da gente poder driblar, né, esse isolamento de uma maneira criativa. Né? Então, acho que a gente precisa salientar também que do limão é possível fazer uma limonada É, também, né? Desde que as é, famílias estejam disponíveis, desde que exista, digamos, um suporte, né, emocional e amadurecido para poder lidar com essas consideradas perdas, né, não vou chamar de perdas, vou chamar de limitações, né, limitações por questões de segurança, né. Eu acho que até uma é. criança pequena ela consegue, uma criança de 4 anos, os pais conseguem explicar para ela por que ela não pode ficar perto dos avós, né? Então, a criança, dependendo de como isso é colocado, é um aprendizado também, né? Isso. Eu acho interessante a gente abordar sobre a criatividade, porque assim, eu tive uma oportunidade, até vou fazer um relato também um pouco pessoal. Eu tenho uns netinhos e uma neta, ela tinha uma atividade na escola que era proposta pelo iPad, né? Pela professora, e tinha a aula online, depois tinha uns vídeos. E também eles entrevistaram uma pessoa de fora para enriquecer a aula, uma criança de 5 anos. E foi muito interessante porque qual que era o assunto? Era fazer um livro. Então, o processo de fazer o livro, ele era manual. Ele foi todo explicado online, mas tinha que desenhar, tinha que recortar, tinha que entender o processo, né? Primeiro livrinho, tinha que entender o processo de como. Então, tinha um board, assim, onde fazia todos um rascunho para ter começo, meio e fim a história, depois fazia os personagens, denominava a história e depois encadernava, e isso foi fotografado e compartilhado, penso que com a classe inteira. E eu participei um pouco desse processo e achei, assim, de uma riqueza muito grande. Quer dizer, não deixar as crianças só nas atividades do jogo, trazê-las, né, para atividades manuais. Eu também conheço umas crianças que eu tive a oportunidade de conversar pela teleconsulta, onde então era a grande questão era fazer receitas de comida. Então as receitas eram dadas pela escola e daí todo mundo tinha que cozinhar e poder sentir os sabores e dividir com a família e contar. Quer dizer, ir para essa prática, né? Eu acho que a escola ela tem que sair do conteúdo, da parte só do conteúdo e passar para a parte prática, porque como que nós vamos fazer para não tornar essa situação que você está falando, Edith, que é do distanciamento, mas não é um isolamento, mas que isso não seja um desencadeante de um estresse, até um estresse que possa ter um estresse muito robusto e causar danos muito grandes nas personalidades das crianças. Porque elas estão em crescimento e vamos pensar, 6 meses
é bastante tempo, 5 meses na vida de uma criança de 2 anos, na vida de uma criança, e mesmo para um adolescente, um público que está de 12 para 13 anos. Então, as consequências, a gente tem que minimizar e ver os ganhos e não ficar só no prejuízo. Então, a mente criativa, né, a nossa capacidade de se adaptar e a nossa resiliência em cima disso é muito importante. Cada um de nós, né, quando que pensávamos há um ano atrás, um ano e meio, acho que eu estive numa roda de conversa com a Edith presencial, que a gente iria fazer uma conversa, uma roda de conversa online, assim, numa live. Quer dizer, é alguma coisa inimaginável, né? Mas que estamos agora na prática. Acho que nós estamos da prática para a teoria, né? Estamos teorizando. Como é lembrado aí pelo Forsten, todos nós temos uma capacidade de autoplasticidade, de nos modificarmos, e de aloplasticidade, de modificar nosso ambiente, né? De poder compartilhar uma tela com colegas e poder fazer uma atividade manual, ou poder fazer algo ligado à cozinha. Então, existem formas muito diferentes, né, que a tecnologia traz essa experiência, e eu acredito que vai ficar na memória, né, porque foram experiências, digamos, bastante profundas, né, nas relações dentro da família, né, e também nas relações da escola. Mas eu queria lembrar uma outra coisa, que não é com a criança, mas é com o adulto que trabalha com a criança, com o professor que está trabalhando na escola. E eu tenho escutado o professor muito cansado, né? Muito esgotado, né? Porque ele tem que preparar as aulas, tem que preparar vídeos e tem que lidar com a diversidade na sala de aula, né? Então, eu vejo também a saúde mental do adulto que tem que lidar com uma sala de 20, 30 alunos, né? Como é que consegue lidar ao mesmo tempo que a escola está preocupada com o conteúdo, as famílias preocupadas com o conteúdo, e como é que pode administrar essa preocupação de conteúdo e, ao mesmo tempo, de bem-estar, né? Então, é um aprendizado que está exigindo muita criatividade e, ao mesmo tempo, muita flexibilidade, né? Alguns dizem de que esse ano está perdido. Eu não penso que ele está perdido, porque essas experiências que foram, digamos, tocantes e que deixam marcas, provavelmente elas serão ressignificadas. Eu não posso olhar só o aspecto de conteúdo acadêmico e medido, né? Porque essas outras experiências que vêm junto com o acadêmico são tão importantes quanto, ou talvez mais do que a questão acadêmica, né? Eu acho importante isso que você está colocando, porque assim, a saúde e a educação se entrelaçaram. Não que estivessem distantes, mas houve um entrelaçamento. E da mesma maneira que você trouxe o professor, me ocorreu também os médicos, né? Eu tenho a profissão de medicina e tenho filhos médicos e nora médica. Então, o estresse do médico, o estresse do professor, foram categorias muito exigidas no momento. Em relação aos professores, eu tive a oportunidade de escutar uma live de pessoas que fizeram formação nos Estados Unidos de escolas à distância. Então, uma coisa é preparar um público para a escola à distância, então esse professor ele já está com as ferramentas construídas. E outra coisa foi o que aconteceu conosco, que transformaram a escola online, mas não, sem um conteúdo programático oferecido para um estudo à distância. Então vai ter que ter agora um balanço disso, eu acho, pós-pandemia, ou mesmo para se rever como que é o ensino à distância e como que os professores podem ter instrumentos para não ficarem tão sobrecarregados, porque acho que aqui no Brasil a gente tem muito pouca experiência de qualquer professor poder ensinar online. Então foram técnicas reinventadas e acho que ao longo desse semestre estão sendo reinventadas. Mas eu acho importante a gente pensar no professor e também pensar no suporte. Eu não realmente, talvez a Edith possa me explicar melhor,
Eu não sei o quanto que as escolas estão podendo dar suporte para esses professores. Da mesma maneira que nós estamos falando das famílias darem um hold para os... Holding em inglês seria uma sustentação para os filhos e para si próprios. Não sei como as escolas estão andando desse ponto de vista. Eu penso que ainda é um aprendizado, não tem uma resposta. À medida que a carroça vai andando, né, as coisas vão caminhando e vão sendo desenvolvidas e vão sendo testadas. Né? Eu acho que é o momento de poder lidar com aquela ideia do educador Perrenot, né? Que fala do clínico, né? Não no sentido terapêutico, mas uma visão clínica dentro da escola, no sentido de aplicar ferramentas, olhar se as ferramentas são eficazes e, se elas não são eficazes, refazer e olhar em que medida isso funciona. Ou seja, o que o Perrenot está colocando, isso já há uns mais de 10 anos atrás, uma flexibilização dentro da escola. Né? Então, acho que essa experiência de pandemia trouxe essa necessidade de utilizar a flexibilidade. Né? O próprio Forster, que trabalha com mediação, ele coloca isso muito claro, que uma necessidade faz desenvolver capacidades. Então, nós estamos tendo necessidade nesse momento, né? E o Harari fala disso também, né? De que a escola do século XXI, ou as profissões do século XXI, ainda não surgiram. Então, temos que nos preparar, né, para poder lidar com aquilo que não está posto ainda. Então, acho que essa pandemia trouxe essa experiência de uma necessidade de lidar flexivelmente e podendo olhar não só para as perdas, mas podendo olhar para pequenos ganhos. Eu acho que nosso olho, né, eu falo também da escola, e muitas vezes na clínica também, ela está muito presa a resultados mensuráveis e concretos, sem ter um olhar para pequenas mudanças que podem ser significativas. Então, acredito que essa é uma oportunidade de, ao mesmo tempo que eu tenho que estar isolado, eu tenho que também olhar e analisar pequenos ganhos, que de pequenos em pequenos ganhos a gente consegue olhar e escutar, né, mudanças e crescimentos. Né? Então, quando a mãe dessa garotinha disse, olha, ela cresceu nessas férias, eu não trabalhei em julho, né? E ela está melhor na leitura, e ela mostra no jogo como ela tem habilidade de fazer mudanças no jogo do Rummikub, que ela precisava de muita ajuda, e que hoje ela está independente, né? E joga muito bem. Né? Então, essa vivência em casa também trouxe para algumas famílias, né, que a gente atende e procura conversar com esses pais no sentido de olhar não só para as perdas, mas olhar que pequenas mudanças estão acontecendo, né? Trazem benefícios muito bons. Eu acho que essa experiência de flexibilização e de olhar pequenas mudanças é um ganho grande dessa intimidade na casa. Né? Eu acho isso tão interessante, porque nesse mundo corrido, pré-pandemia, a gente perdeu esse olhar do pequeno, né? É sempre o grande, né? Porque ninguém nem tem tempo. E eu acabei entrando em contato com uma live do presidente de Portugal, que ele vai numa classe, não sei se você teve a oportunidade de ver, ele vai na classe das crianças, porque ele foi professor quando jovem, e faz um diálogo online, né, com as crianças, faz uma live para os estudantes, acho que de ensino fundamental. E justamente ele coloca essa situação das pequenas coisas poderem ser vistas novamente. Né? Então, eu acho que é uma questão que está na mente de muitos profissionais e de muitos seres humanos, né? Uma questão mais humanitária. A gente não pode perder a humanidade da gente e ser engolido pela tecnologia. E agora nós estamos, na tecnologia, tentando resgatar alguma coisa importante da nossa humanidade, que eu acho que é difícil, é doloroso, mas é um processo, como você disse, é uma coisa que está sendo tecida agora, não tinha sido pensado antes, porque a tecnologia vinha sempre como
contra a questão da humanidade, e agora a tecnologia está a serviço da humanidade. Da humanidade que eu digo, não é da humanidade como um todo, mas de sermos mais humanos, né? Sermos mais próximos, olharmos as pequenas coisas e podermos, não é valorizar por valorizar, mas é reconhecer, né, que não estamos perdidos, que estão coisas positivas acontecendo, né, que são ganhos, né, e não são só perdas. Né? Mesmo na questão da saúde mental, eu penso que essas questões que nós estamos conversando, elas fazem parte de uma prevenção de quadros mais graves de depressão, de ansiedade, de irritabilidade, ou de não se acentuar o transtorno de déficit de atenção para quem já tem, de não se acentuar uma crise de ansiedade para quem já tem. Quer dizer, a família tem que estar consciente um pouco desses parâmetros para poderem lidar, e também eu acho importante pedir ajuda, porque eu entrei em contato com uma criança que, pela situação do coronavírus e do confinamento, ela estava sem o AT, ela estava sem as sessões de psicoterapia, de psicanálise. Então, a gente teve um trabalho com a família de resgatar todo esse processo para poder essa criança ser ajudada, porque a criança estava num quadro regressivo, ela foi regredindo dentro de casa, porque ela não aguentava mais. Quer dizer, o quadro dela já tinha sido instalado pré-pandemia e se acentuou demais. Então, essa questão de procurar ajuda com os profissionais, com o psicopedagogo, com o AT, com o psiquiatra, com o analista, é importante também quando houver essa possibilidade. Quando não há essa possibilidade, eu acho que tem outras também que têm que ser pensadas. Numa situação onde a condição socioeconômica é outra, a gente também tem que colocar a cabeça para pensar, para professores, para orientadores das escolas públicas também poderem conversar com esses pais e com essas crianças e darem um suporte. Aqui tem uma pergunta, se aumentou a procura nos consultórios da psicanalista ou da psiquiatra, né, em função do sofrimento. Como é que você vê isso, Suzana? Se você tem mais procura nesse sentido de pedir ajuda? Começou a pedir. Eu acho que esse tema está bem constante na clínica de crianças e adolescentes. Não é? Eu acho que até os adultos, eles têm eu não estou vendo tanto, porque a minha clientela é de criança e adolescente, tenho também adultos. Mas entre os adolescentes e as crianças e os pais, exatamente, os pais que têm que lidar muito com essa queixa, porque não tinha esse hábito, porque é um desespero, porque precisa se reorganizar. Né? Ou eu vou trazer uma metáfora que me veio agora. Eu conheci um dentista que tinha muita habilidade em fazer prótese, né? E que ele falou que com a modernidade os novos dentistas não iam mais saber fazer prótese, porque vinha tudo pronto já. Não precisava mais moldar no dente. Eu acho assim que talvez as nossas avós, bisavós, sabiam lidar com essas situações, que eram porque faziam muita lição em casa, se solicitava mais a família. Mas teve uma lacuna aí de gerações, e essa geração agora, ela vem numa novidade, ela tem que resgatar lá atrás alguma coisa que se sabia e se perdeu, e agora estamos aprendendo de novo, que é como ajudar os filhos dentro de casa. Então tem uma procura. Agora, pensando, eu estou sempre olhando ganhos, né? Eu acho que a experiência, né, esse afastamento, não é um afastamento social, mas isolamento físico aí, também, para mim, pessoalmente, trouxe ali essa vivência com o tempo, né? De que, de repente, essa experiência de você não ter que sair de um lugar para outro. Eu lembro de uma criança que eu atendi há tempos, anos atrás, e que era uma criança que tinha 7 anos. Ele era um pequeno executivo, ele dava uma escola integral, ele saía às 5 da tarde da escola, ele vinha para o meu consultório, ele saía às 6 horas com um maiô no carro, que a mãe já colocava o maiô, de lá ele ia para uma aula de natação. E ele chegava em casa às 8 horas, ele tinha, se não tinha edite, ele tinha também futebol no final da tarde, ou seja, ele saía de casa de manhã, às 7h30 da manhã, ou mais, talvez mais cedo, nesse colégio integral,
e uma criança de 7 anos voltava para casa às 8 horas para jantar, tomar banho e dormir, né? Então, isso trouxe, nesse sentido, uma mudança de ritmo, né? Se muitas crianças tinham muitas atividades, né? Ela, de repente, vai ter que aprender a viver dentro de casa e aprender a encontrar formas criativas de ficar consigo mesmo de uma maneira criativa e não só com o jogo. Então, eu acho que também é uma oportunidade, porque as crianças são muito, digamos, adictas do jogo, né? Em que adictas do jogo e da televisão, né? E como é que ela tem que aprender a poder fazer outra coisa que não seja dentro da tecnologia, né? Que também é um aprendizado. Né? Então, na medida em que a família convoca a criança, convida a criança a poder lidar e compartilhar as atividades dentro de casa, na medida de que todos devem cuidar, né? Eu lembro de uma família que ela dizia, bom, eles realmente não contribuem, as roupas estão jogadas no chão, enfim, são coisas muito primitivas, digamos, porque somos de uma sociedade que está acostumada, a classe média, que tem alguém que cuida de nós, né? E nesse sentido, houve mudança também, em que cada um tem que cuidar, e como não sobrecarregar os adultos da casa. É um aprendizado também para poder dividir as atividades domésticas, né, que são para todos dentro da casa. Então, acho que traz também essa experiência de aprender a conviver e a colaborar, a trabalhar junto, né? O casal trabalhar junto, não só on office, né, ali, mas também cuidando da casa, e os filhos também têm que ser convidados ou convocados para contribuir e colaborar. Mesmo uma criança menor, ela pode fazer isso também, né? E ainda eu escutei de uma mãe, né, que a menina disse, olha, eu não quero que você me acorde para ir na escola online, né? Eu quero sozinha saber, e ela colocou, essa menina do jogo, né? Colocou o celular para acordar sozinha. Então, também tem movimentos de que essa experiência trouxe para algumas pessoas a experiência de estar mais independente, né? Então, tem experiências diferentes, né? Falando assim da parte lúdica, né? Eu ia falar em 2 livros. Quer dizer, o cuidar da casa, ele pode ser lúdico, cozinhar, o limpar. Alguém colocou aqui exercício físico, né? Você pode também inventar com a criança exercícios físicos com vassoura, com música. Várias coisas você pode fazer, porque nós estamos sem nos exercitarmos muito, né? Então a gente se preocupa, tanto os adultos, os idosos, quanto as crianças. Agora, tem uma coisa do lúdico que, como eu tinha falado do Winnicott, que era um pediatra que tornou-se psicanalista e pensou muito no brincar humano. A nossa sociedade, né, nos últimos 40 anos, 30 anos, as crianças foram muito estimuladas, onde elas brincam de fora para dentro. Elas são sempre levadas pelos monitores e pelos jogos e pelos acampamentos e pelas festas com monitores. Porém, o verdadeiro brincar vem de um fantasiar que vem de dentro. E o ato criativo humano, ele vem do fantasiar e do brincar sozinho, né? Mesmo o próprio Einstein dizia que fantasiava que ele andava de bicicleta num feixe de luz. Quer dizer, ele foi atrás da fantasia dele, mas ele era um gênio. Mas nós não precisamos ser gênios. Mas essa questão, talvez, dessa volta, eu não queria usar a palavra retroceder, mas esses antigos hábitos que estão sendo agora tendo que serem levados, porque é o que temos para viver e nos defendermos do coronavírus através do distanciamento social, é uma oportunidade positiva de ganhos do brincar. A criança passa a brincar sozinha ou com o irmão, se ela tiver, e isso não é grave, isso é saudável. Isso traz desenvolvimento psíquico e traz tranquilidade no futuro para aquela criança. Talvez traga menos ansiedade o brincar sozinho do que ser estimulado a vida inteira por brincadeiras que são dadas de fora para dentro, mas que não são o desejo da criança. Porque o brincar espontâneo, ele faz parte de um repertório de cada um, das vivências subjetivas que foram
que foram ceifadas na infância, nas relações primárias com a mãe, com os cuidadores. Então, muitas vezes a criança é posta para brincar com coisas que ela se acostuma e ela se dispõe, mas ela, no fundo, ela não quer fazer aquilo, ela queria ficar com as fantasias dela e brincar de outras coisas, né, que for mais do interesse delas, né, nem que seja se entreter com a própria fantasia, com o pensamento, né. Então, acho que é um ganho isso mesmo. Ficar sozinho na presença do outro e brincar sozinho. Né? Isso esse conceito é muito bom do Winnicott, né? Que a criança ela fica sozinha na presença da mãe e do pai. Quer dizer, ela está em segurança em casa, mas ela pode muito bem, além de... Porque tem uma questão também complicada, que nós somos muito tarefeiros, precisa estar sempre fazendo alguma coisa. Mesmo no confinamento, se a gente está um pouco no lazer, um pouco no devaneio, descansando, você já fica preocupado, porque no dia a dia nós sempre estamos indo, né? E agora nós estamos ficando. Eu estou lembrando, alguém escreveu aqui, brincávamos sozinhos no passado. Eu lembro da minha infância, eu sou imigrante, vim do Uruguai, né? E eu me lembro pequena, tipo 9, 7, até uns 11 anos, eu fazia roupas de boneca, que é uma boneca de papelão, e eu fazia as roupinhas para as bonecas, enfim. E brincava muito sozinha, fazia móveis de papelão, né? Brincava muito sozinha, né? Tinha isso, ia para a escola, era uma escola integral, né? O Dante Alighieri, mas eu brincava muito sozinha, né? Não era uma rua, morava num prédio, não tinha crianças ali, né? E hoje a criança tem pouca oportunidade de brincar sozinha, né? Ela vai ter muitas atividades fora de casa. Então, acho que trouxe essa oportunidade de aprender a se ocupar de uma maneira criativa, de fazer várias coisas, descobrir a casa. E descobrir os pais também dentro de casa. Eu acho que tem esses ganhos. Tem a parte, digamos, difícil, de conflitos e digamos, de estranhamento de não poder sair, né? Mas tem essa outra parte rica também, né? E que demanda dos adultos flexibilidade, criatividade, tanto dos adultos como das crianças. Na minha percepção, eu vejo quem está sofrendo mais, né, são os educadores, os professores na escola, que, de um lado, estão sendo pressionados para cumprir um programa, né, e que não tem tanta reciprocidade, né, porque é difícil, e o professor está acostumado a falar olho por olho, olho com olho, né? E, de repente, ele tem uma tela e ele não tem essa possibilidade de se conectar corporalmente, né, e visualmente com o seu aluno. Então, isso é difícil, né, para o professor, né? E é um aprendizado. Então, como é que a gente tem que pensar também na escola para que ele possa ser, digamos, menos cobrado, né? Mas olhando também para descobrir que ganhos esse professor que ganhos estão sendo alcançados na escola. Para mim, a chave é poder descobrir pequenas mudanças, né, que vão acontecendo. Acho que vale mais a pena, em vez de cobrar tanto do educador, mas poder ajudar a fazer uma avaliação onde podem ser identificados esses pequenos ganhos e essas pequenas mudanças que vão acontecer, estão acontecendo nesse nosso período mundial, né? Todos estamos numa comunidade mundial de ter que lidar com esse isolamento e temos que nos reinventar, né? Nós estamos começando a terminar, talvez você pudesse pensar o que você mais quer colocar, porque estamos quase que chegando no tempo, Suzana, e você quer ressaltar mais algumas coisas. Eu queria agradecer essa oportunidade de ter tido essa vivência, que também para mim foi a primeira vez que eu fiz uma live, então foi uma experiência inédita para mim. Então isso eu acho que é importante eu verbalizar. E depois também eu queria colocar uma questão que me ocorreu, que eu sou filha de um profissional que era um educador, um psiquiatra, um professor, um pedagogo, ele tinha várias, que é o Dr. Ayn Grunspo,
e que ele era um homem muito de vanguarda. Então, quando apareceram os videogames e as pessoas falavam que as crianças não podiam ficar o tempo todo, que ele falava, não, mas essa é a modernidade, a gente tem que acompanhar o sinal dos tempos. Então, vamos jogar videogame com os filhos, vamos aprender essa questão, porque nós também não podemos nos isolar da geração e nem tanto. Por outro lado, eu fiquei depois, passaram-se 10 anos, 15 anos, um dos filhos meus que é médico, falou para mim assim, olha, mãe, as grandes cirurgias de vídeo lá parou agora, só conseguem fazer os médicos mais jovens, porque estavam acostumados a jogar no videogame. E os professores mais velhos vão mais cedo no hospital para aprender. Então, eu acho que a gente não. A realidade é essa, e nós temos que não lutar contra essa realidade, mas saber que isso vai ser transformador das mentes humanas. E para fechar, eu tive a experiência, eu falei de um neto, com 2 netinhos também em lives, um de 2 anos, um de 1 ano e 9 meses, um se interessava e o outro não se interessava. E cada mãe fez o seu ritmo particular, cada nora. Porém, eu fiquei pensando, como é que será que... Eu não sei como vai ser, mas eu vi eles aprendendo coisas online sem o físico, sem a professora tocar, e eu vi que assimilava, que no dia seguinte tinham entendido. Então é alguma coisa da neurociência e da psicanálise e da psicopedagogia que vai mudar e que a gente vai ter que entender duro como será e esperamos acompanhar esse futuro. Esperamos viver pós-pandemia e ver essa geração como que vai ser, dos ganhos que ela vai ter, né? Então, agradecemos a todos, especialmente a você, Suzana, que trouxe muitos elementos para que cada um possa refletir, né, a partir da sua experiência Obrigada. pessoal, da sua experiência profissional. Eu que agradeço muitíssimo e a gente vai ter outras Agradeço também oportunidades muito. da gente poder continuar Obrigada. essa conversa, que é uma conversa muito importante para todos nós nesse momento, que aproveitemos, né, a pandemia para continuar criando e inventando situações de vida que nos tragam, digamos, mais satisfação, que nos tragam alegria, né, e que possa lidar também com aquilo que a gente está ali com saudades, né? Mas que a gente possa usar muito bem o que nós estamos aprendendo, né? E lidar com a saudade de não poder estar o tempo todo pessoalmente. Boa noite para todos. Boa noite para todos. Obrigada. Obrigada.